O novo executivo de futebol, Marcelo Paz, pode já ter feito a sua primeira indicação de reforço para o Corinthians. E ainda falando sobre o novo executivo de futebol, ele terá a missão de negociar com o atacante Memphis a renovação do contrato do jogador e o Corinthians terá que repassar valores milionários à Caixa Econômica Federal pelo aluguel da Neoquímica Arena. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre repasse milionário que o Corinthians terá que fazer à Caixa Econômica Federal de aluguel da Neoquímica Arena, devido a dívida que o Corinthians ainda tem com a Caixa Econômica Federal pela construção da Neoquímica Arena. O Timão terá que repassar cerca de 2,9 milhões ao banco referente ao aluguel da nossa casa para o evento Gospel Vira Brasil, realizado na virada do ano pela Igreja Batista da Lagoinha. O repasse é obrigatório, está previsto nos contratos de financiamento da Arena, que vinculam as receitas geradas pela nossa casa ao pagamento da dívida com o banco. De acordo com documentos, os acordos de cessão fiduciária determinam que as receitas específicas da Neoquímica Arena, incluindo aluguéis para eventos, shows e ações comerciais, sejam direcionadas automaticamente a uma conta vinculada à Caixa Econômica Federal enquanto houver o débito, enquanto o Corinthians dever para o banco. Na prática, o Corinthians não pode reter nem utilizar esses valores livremente até que a dívida seja quitada ou haja de repente uma renegociação formal com o banco e essa cláusula acabe sendo retirada. Então, cerca de 2,9 milhões, quase 3 milhões de reais que entraram com o aluguel da Arena não vem para o nosso timão e vai diretamente para a Caixa Econômica Federal, pelo menos é o que garante o UOL. A minha opinião, quanto a esses 2,9 milhões, quase 3 milhões de reais do aluguel da Arena, agora no final do ano, ir diretamente para a Caixa, é a seguinte. Primeiramente, já há um bom tempo, nós estamos recebendo informações e atualizações que o Corinthians está avançando nas conversas, nas negociações com a Caixa, para que o banco fique com os name rights da Arena, que hoje está com o grupo Ipera-Pharma. A ideia da diretoria do Corinthians é que o banco assuma os name rights e a dívida de aproximadamente 700 milhões de reais seja zerada e, sinceramente, isso precisa ser resolvido o quanto antes possível. O Corinthians necessita intensificar novamente as buscas por um novo acordo. Por exemplo, o grupo Ipera-Pharma fala que não desistiu de continuar com os name rights, mas também não tivemos mais nenhuma atualização se estão dispostos a aumentar os valores. A questão com a Caixa, tudo acabou ficando quieto nas últimas semanas. É um Corinthians que, desde 2014, quando iniciaram os pagamentos para o banco da construção da Arena, já vamos completar 12 anos e o Corinthians ainda não terminou de pagar. Um Corinthians que entra muito dinheiro, só que infelizmente o nosso timão é mal administrado. Isso o que vai acontecendo? Vai piorando. Então, infelizmente, enquanto o timão tiver essa dívida com a Caixa, só vai atrapalhar ainda mais a questão financeira. Infelizmente, as finanças do nosso timão hoje estão um caos. E agora vamos falar sobre o atacante Memphis, que inicia 2026 podendo assinar um pré-contrato e deixar o timão no início do mês de julho de forma gratuita. O Memphis terminou 2025 em alta, jogador que marcou o gol do título do tetracampeonato da Copa do Brasil, só que 2025 absolutamente que não foi somente de momentos, não foram somente momentos bons para o Memphis. Altos e baixos, muitas críticas
para cima do jogador, pressão política para cima do jogador. Memphis que acabou recebendo muitas críticas, principalmente pelos altos valores que ele recebe, moradia do Memphis em um hotel de luxo no centro de São Paulo, acabou também gerando muita polêmica, enfim, jogador que teve altos e baixos, terminou bem a temporada, como disse, marcando gol de título e acabou também desabafando contra a política do clube, as pessoas que estão ali próximas ao Osmar mandando no futebol. E claro que as críticas que o Memphis fez ainda no Maracanã, depois da conquista do título da Copa do Brasil, absolutamente que acabou deixando ainda mais irados as pessoas que não querem o Memphis no clube. A partir desse mês, o Memphis já pode assinar um pré-contrato para ir embora de graça no mês de julho. Há alguns dias atrás chegaram informações de que o Liverpool está de olho no jogador visando a sequência da temporada e que de repente até uma proposta poderá chegar. Pelo que se fala, uma das primeiras missões do novo executivo de futebol, Marcelo Paz, será sentar com o Memphis e seus representantes e renegociar uma extensão do vínculo. Então, nas próximas horas, próximos dias, teremos alguma novidade em relação à situação do jogador, que, como eu disse, já pode assinar pré-contrato. A minha opinião, quanto ao Memphis já poder assinar um pré-contrato para sair de graça em julho, é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um jogador que chegou em setembro de 2024, quando o Corinthians estava na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Isso é uma opinião minha. O Memphis foi muito importante, a chegada dele deu um upgrade no grupo que terminou o Campeonato Brasileiro ainda com uma vaga na pré-Libertadores. Foram 9 vitórias consecutivas na competição nacional. 2025, o Memphis teve altos e baixos, muitas polêmicas. Em muitos momentos, a impressão que ele passava era que se importava mais com a seleção da Holanda do que o Corinthians. Lesões aconteceram e os custos do jogador são muito questionáveis. Só que é aquela questão, questiona-se o Memphis, mas esquece de jogadores que o Corinthians teve em um passado recente, que custaram milhões ao clube e mal entravam em campo com contratos totalmente estranhos. Enfim, a questão do Memphis, o que vai acontecer? Conversas, eu acredito que vão acontecer, uma tentativa de renovação. A quem queira, pessoas que mandam hoje no futebol do clube, que faça uma nova proposta a ele com diminuições dos ganhos dele, aí eu acho sinceramente bastante complicado. Então, nos próximos dias, aliás, serão importantíssimos, serão decisivos para a sequência do jogador com a camisa do Timão. Vamos aguardar e vamos ficar acompanhando quais serão, aliás, aguardando quais serão as decisões em relação ao camisa 10 holandês. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o que pode ser a primeira indicação do novo executivo de futebol de reforço para o Corinthians visando essa temporada de 2026. Em breve, iniciaremos a primeira janela de transferências do futebol brasileiro. Vale lembrar que o Corinthians, até o momento que eu gravei esse vídeo, ainda está com o transfer ban da FIFA. O Corinthians tem que pagar cerca de 40 milhões de reais ao Santos Laguna pela compra não paga do zagueiro Félix Torres, e aí ter a liberação e poder novamente registrar novos jogadores. Além da pendência com o Félix Torres, que já é, aliás, com o Santos Laguna pelo Félix Torres, que já é um transfer ban, Corinthians tem que iniciar os pagamentos ao Rojas, já foi condenado no CAS, se ele acionar a FIFA será um outro transfer ban e outras pendências. Hoje o Corinthians tem de dívidas na FIFA valores que ultrapassam 130 milhões de reais. Só que mesmo com dívidas e transfer ban já está sendo feito um planejamento, alguns jogadores estão em uma lista de atletas que de repente podem se tornar reforços para essa temporada 2026. O Corinthians precisa de reforços, o Dorival Júnior já vem pedindo reforços há meses, desde que chegou. O Fabinho Soldado iniciou uma busca até a
permanência dele, que foi até o dia 22 de dezembro, e agora com o novo executivo Marcelo Paz, que já assumiu os trabalhos desde que assinou o contrato dia 27 de dezembro, vem trabalhando remotamente, fazendo reuniões online, ligações e tudo mais, o Marcelo Paz já está ajudando nessa questão de montagem do elenco, saídas e também chegadas de jogadores visando a próxima temporada. E tem informação que o Marcelo Paz já deu a sua primeira indicação para um possível reforço para essa temporada de 2026. Trata-se do meio-campista Pierre, de 23 anos, que foi um dos destaques da equipe do Fortaleza. Cabe destacar que atualmente o jogador está em processo de compra definitiva pelo Fortaleza junto ao Tombense por cerca de 4 milhões de reais. A ideia do Fortaleza é comprar o jogador e que esse investimento possa se tornar uma venda, e em breve Fortaleza tem necessidade de atrair receitas. A ideia então do Fortaleza é tentar vender o jogador para algum clube europeu. Mesmo com esse cenário, o Corinthians não descarta avançar nas conversas pelo volante, caso surja uma oportunidade. E o Marcelo Paz conhece o jogador, conhece os representantes do atleta, então, pelas informações do jornalista Samir Carvalho, o volante Pierre é a primeira indicação do novo executivo Marcelo Paz de possibilidade de reforço para o nosso timão nessa temporada de 2026. Vamos aguardar e vamos acompanhar se teremos alguma novidade em breve. A minha opinião quanto a essa informação do Samir Carvalho que o Marcelo Paz indicou Pierre para o Corinthians é a seguinte. Primeiramente, estamos falando de um Corinthians que, antes de tudo, tem que pagar o transfer ban. Por que que eu sempre falo isso para vocês? Porque antes do Corinthians não pagar o transfer ban, não tem condições de registrar jogadores. Só que tem um detalhe, o transfer ban impede você de registrar e não de negociar. Então, absolutamente que algumas coisas já estão sendo feitas visando reforço, da mesma forma também que as questões visando saídas de jogadores. Atletas que ainda têm seus vínculos, alguns deverão sair, serem emprestados para dar uma aliviada na folha e ter possibilidades de chegadas. Falando do Pierre, sinceramente, é um volante com visão de jogo, passe preciso, tem força física, muita criatividade. Um jogador que, ao meu ponto de vista, por ser jovem, se o Corinthians conseguisse uma certa forma facilitada para contratar o jogador, absolutamente que seria um grande reforço, um ótimo jogador. Só que eu particularmente vejo muitas dificuldades para o Corinthians tentar contratar. Ah, capitão, mas o Marcelo Paz conhece o jogador, conhece os representantes. Só que o Marcelo Paz deixou o Fortaleza e fala-se que por lá a saída dele está sendo muito criticada. Há quem diga que ele vai ser cobrado pela quebra do vínculo. Ele já recebeu críticas de alguns ex-dirigentes do Fortaleza. Então eu, particularmente, não vejo facilidade nas negociações. Posso estar enganado. Mas falando do atleta, volto a dizer, ótimo jogador, capacidade de revenda em um futuro próximo. Um atleta que, ao meu ponto de vista, dentro do Corinthians poderia evoluir ainda mais, só que eu particularmente acho muito difícil alguma possibilidade de contratação. Mas vamos torcer, quem sabe alguma coisa não evolua. Mas podemos tratar o Pierre, como foi dito pelo Samir Carvalho, a primeira indicação do Marcelo Paz do Corinthians aconteceu. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam desse repasse milionário de quase 3 milhões de reais que o Corinthians teve que fazer, a Caixa Econômica Federal. E sobre a situação do atacante Memphis, o que vocês acham? Será que o Marcelo Paz vai conseguir algum acordo de renovação de contrato com o jogador?
E o volante Pierre, pelo que se fala, a primeira indicação do Marcelo Paes como possível reforço para essa próxima temporada. O que vocês acham? Gostam do nome? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!